para nós crescermos junto. E o tema eu coloquei a importância da comunicação e espiritualidade no casamento. Tem alguém aqui que é namorado só? Está namorando? Aqui todos são casados, glória a Deus. Tem jovens aí que não são casados, né? Mas Deus tem promessa aí, que vocês sejam abençoados por Deus em nome de Jesus. E eu coloquei aprendendo a arte da comunicação construtiva. E por que ter essa arte no casamento da comunicação construtiva? Porque nós sabemos que num relacionamento conjugal temos a comunicação passiva, que é a pessoa que só ouve e fica quietinha. Tem a comunicação agressiva, aquele que impõe, ou seja, a mulher ou o homem. Mas tem a comunicação assertiva, que é isso que nós vamos trabalhar, para construir uma comunicação legal no relacionamento de vocês, amém? Então, nós vamos trabalhar em cima do tema que o Senhor colocou no nosso coração, mas nós usamos, a grande maioria da nossa pregação foi em Provérbios, até para o pessoal ficar ligado aí para me ajudar. Nós vamos trabalhar em Provérbios, mas eu quero antes falar algo para vocês, que é o seguinte: a Bíblia nos deixou claro, é bem claro, que em Mateus 22, verso 30, em Marcos capítulo 12, que é aqui só. Então, essa fase nós não sobe. Nós não vamos casar no céu. Então o negócio é aqui, ó. Tá bom? Lá a gente não vai casar. Lá nós vamos viver a eternidade como os anjos, que não se casam e nem dão em casamento. Depois lê lá e fala, o pastor falou, beleza. É a única fase que a gente não sobe é essa. Então o senhor quer dizer que aqui tem que meter bronca, é isso? Meter bronca, é isso aí. Então tá bom. Não dá moleza não, não dá espaço não, para ninguém ficar junto com vocês. Não se escandalize em nome de Jesus, porque eu sei que é uma fala muito difícil dentro de uma igreja, mas nós sabemos que é preciso ser falado. Tá bom? Então você aproveite ao máximo, porque Deus deu essa oportunidade para nós, né? Quando Ele nos criou, aqueles que são casados é para nós procriarmos, abençoado por Deus. E eu profetizo que aquele que não casou ainda, em nome de Jesus, case, para andar debaixo da lei do Senhor, tá bom? Porque o Senhor quer prosperar na sua vida e você tem que consertar isso. Então, em nome de Jesus, se ajeite, porque eu sei que tem grandes coisas para fazer no nome de Sumei. Eu quero usar Provérbios capítulo 15, verso 23, que o sábio Salomão escreveu isso para nós, 15, 23, que é uma fala que, quando ele escreveu, ele não conhecia muito de mulher não, né? Vocês conhecem a história de Salomão? Era pouca mulher que esse homem tinha. Então ele sabe, tem muita base para falar para nós e está aí, ó. O homem se alegra em responder bem, e qual boa é a palavra dita a seu tempo. Provérbios 15, verso 23. Então, o homem aqui é no sentido de ser humano, tá bom? Entender que nós temos que ter isso cravado no coração. Provérbios são 31. Se todo dia tu lê, o mês que acaba com 28, ou 29, ou 30, você pode começar de novo, acelera naquele ali, para ajudar a sua caminhada, principalmente para você estruturar a sua vida, amém? O que fala para nós esse versículo, pastora? Palavras sábias e temperadas que se proferem em conversa são tão boa quanto rara. Responder antes de ouvir é falta de sabedoria. Só os tolos fazem isso. Dar uma resposta pensada é uma característica de quem é sábio. E as melhores respostas são bíblicas. Sim, entendeu? Prestou atenção? Então, quem fala antes de ouvir é tolo. Eu tenho que cravar isso no meu coração, porque ele está ensinando isso para mim. Se eu falar, que eu sei que não acontece aqui, é só lá na comunidade de vida cristã, falar antes de ouvir, não sabe nem o que o marido vai completar, nem a esposa. Então, para você construir o seu relacionamento na comunicação, você tem que ser sábio. E qual a maior resposta que você tem? Bíblica. Porque ela vai te proteger, ela vai te guardar em tudo. Não usar o texto bíblico, é lógico, para você agredir a pessoa, né? Então tem que ter muito cuidado. As Sagradas Escrituras, ela nos ajuda a ser sincero e verdadeiro, porque a palavra diz que a palavra do crente é sim, sim, não, não. Passou disso, é procedência maligna.
A procedência, o texto original diz que é de Satanás. Então tem que ter bastante cuidado quando eu vou responder algo usando as Sagradas Escrituras. Mas aonde que nós vimos isso? Mateus 4. Isso todo mundo sabe. Jesus, no seu momento do batismo, ele recebe uma palavra do Pai dizendo: ó, você é meu filho amado, a quem me alegro. Diz a Bíblia que ele impelido, levado pelo Espírito Santo ao deserto, 40 dias ele foi tentado. Nós usamos às vezes, a grande maioria, eu acredito que não, mas as pessoas usam só as 3 ênfases que as Sagradas Escrituras deu, que foi: fala para essas pedras que se transformem em pão, depois vou te mostrar tudo rapidinho que eu posso te dar, e depois leva no alto do pináculo e fala: te atira daqui e dá ordem aos teus anjos. Amém? Jesus ensinou aquilo para mim, ensinou para você, lá em Gênesis 12, né? Gênesis 18, Gênesis 22, primeiro, Deuteronômio capítulo 6, capítulo 8, Salmo 91, 1 Reis capítulo 19. Jesus usou isso para combater aquela tentativa de Satanás de derrotá-lo. Jesus usou a palavra. Se você quer ter um casamento estruturado e bem firmado, usa a palavra para corrigir tudo dentro da tua casa, para corrigir no seu trabalho, para corrigir na sua caminhada cotidiana, até na sua vida secular. Eu falo assim, vida secular, porque eu acredito que crente não tem vida secular, ele tem que ser crente lá fora também. Mas então eu estou dizendo para vocês que tem que ter a palavra gravada no coração, amém? Então vocês têm que entender isso, porque a resposta bíblica, seja onde for, em qualquer tipo de relacionamento, vai te ajudar a ser melhor. Então, para mim crescer um nível, eu tenho que ter cravado no meu coração de verdade, que eu tenho que me comunicar. Mas pastor Vanderlei, o que é comunicação? Comunicação construtiva. O que é comunicar? É um processo verbal ou não verbal de compartilhar informações com uma outra pessoa. Compartilhar as informações, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, a comunicação construtiva é isso, né? De forma tal que ela compreenda o que você está dizendo. Então, é o seguinte, para resumir, eu falar, eu não estou me comunicando, só vai completar a comunicação quando você entender. Pegou aí? Então, comunicação não é aquilo que eu falo. Se eu só falo, é falácia. Só estou falando no meu relacionamento. Mas só vai haver comunicação quando o meu cônjuge entende aquilo que eu estou falando. Então, para mim, muitas vezes, eu quero ensinar as mulheres, em nome de Jesus, não fala muita coisa para o seu marido. Eu acredito que vocês são ensinados, mas você esquece. Ele vai ouvir só a primeira coisa. Se ele chegou em casa, botou o pé e falou: está tudo bem? Está tudo bem. Ele vai assistir televisão, ele vai comer, ele vai tomar banho, porque você falou para ele que está tudo bem. Não comunicou. Glória a Deus, alguém aí já está sendo abençoado. Porque se eu falar e ele não entender, não comunicou. E a grande maioria das vezes eu vou falar para as mulheres, porque eu pergunto se está tudo bem, e ela responde para mim que está tudo bem. E eu fico de boa. Mas só que ela depois vem do meu lado e fala assim: você nem liga para mim? Você não viu que não? Você falou que estava tudo bem. Amor, eu subi de nível. Agora, dá licença? Agora não, é verdade. Não precisa me ameaçar, a gente está comunicando aqui. Então, olha só, a comunicação não verbal que eu falei para vocês, aqui, eu li aqui. A comunicação é aquilo que eu falo para você, e também tem a comunicação não verbal. Qual que é? Que eu acredito que vocês já estão legal, né? Eu nem olhei, você viu que eu fiquei falando meio de ladinho assim para ela, porque se eu olhar, o olhar é fulminante. Que ela subiu de nível, eu já não olhei para ela, porque eu sei que só o olhar dela, ela não precisa falar. Mas vocês pensam que foi fácil? Para mim, aprender com ela, teve um chute na canela, depois teve fazendo careta, hoje já não, a gente pode jogar truco, nós dois tranquilo, porque eu já aprendi os sinais dela. Foi assim ou não? Foi assim, verdade. É bom vocês terem esse sinal, né, na hora de comunicação, algo até que sai fora do controle, tá numa reunião em família,
e surge algum assunto que é só do casal para ser resolvido, então ter um sinal de comunicação, ó, acabou o assunto. Então, se assim não der certo, então só um chutinho na canela, né? Mas quando você sobe de nível, essas coisas não acontecem mais. Eu já tomei mesmo. Então presta atenção. Por conta daquilo que nós vivemos hoje, eu vou falar algo que você já deve ter ouvido um monte de vezes, mas eu quero abrir o seu ouvido para isso, a sua mente e o seu coração. Deus não une pessoas, une propósito. Quem já ouviu isso? Levanta a mão. Mas eu tenho que entender a profundidade dessa fala. E aonde que eu vou entender essa profundidade? Acabei de falar para vocês, nas Sagradas Escrituras. E aí, nós estudamos juntos as Sagradas Escrituras para poder trazer algo que essa fala realmente seja verdade no seu casamento. Porque se não for uma verdade, é só uma falácia. Porque eu não consigo entender isso. Deus não une pessoas, une propósito. Espera aí. E se eu tiver a vontade no meu coração de ser um missionário? Que Deus colocou no meu coração e eu ouvi muitas profecias, pastor. E ela não tiver esse chamado, o que acontece? A gente se separa? Porque a Bíblia diz que jogo desigual não prevalece. Então tem que me separar dela? Então presta bastante atenção nessa fala. Olha só o que fala Provérbios 16, verso 4. O Senhor, na tradução que eu estudei, fez tudo para o seu propósito. Vou repetir. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, fez tudo para o seu propósito. No original, se você for estudar no hebraico, é isso que ele está falando, que é para o propósito dele se cumprir. Aí, ele uniu nós dois. Mas pastor, eu tenho um chamado de evangelista. Eu gosto de sair na rua, pregando, levando o evangelho. Eu tenho um chamado para pastor. Só não derramaram o óleo na minha cabeça, mas eu já tenho esse chamado. Tem gente aqui que tem chamado de pastor. Eu quero profetizar sobre a vida do casal que cuidou de mim, da Cecília, para nós participarmos daquela grandiosa festa que Deus fez lá, junto com vocês no hotel, que é o Rafael e a Carol. Eles, pastor, se investir, tem propósito na vida deles. E eles foram muito cuidadosos conosco. Está ali sentadinho, Deus abençoe. Obrigado. Cuidaram da gente maravilhosamente bem. Não olharam ou nem sabia qual que era o meu cargo eclesiástico, mas cuidou bastante da gente. Preocupado se nós estávamos preparados para ir. Então, eu sei que naquele ministério que estava lá aquele dia, alguns pode até não ter poder de ir, ou as pessoas de Santos, Deus tem um chamado para vocês. E eu quero profetizar sobre a vida de vocês, que vocês têm que se levantar, em nome de Jesus, para defender casamento, que a palavra de divórcio caia por terra no nosso meio, em nome de Jesus, porque o Senhor quer ser poderoso, e usar esta fala que eu trouxe para vocês é assim: se eu tenho um chamado de missionário, eu vou conversar com a minha esposa, colocar diante de Deus, e eu não vejo isso para mim, mas eu vou ser a sua intercessora. Pum, ligou. Você tem um chamado missionário, mas a sua esposa não tem. Então Deus une pessoas para o seu propósito. E eu tenho que ter isso cravado no meu coração e no seu coração, para o casamento de vocês não se dissolverem por causa de ministério. Não pode haver peso trabalhando para o Senhor Jesus. Tem que haver paz no coração de vocês. Verdade. Quando Deus falou isso no meu coração, que assentou, quando o Vanderlei, o chamado dele foi muito rápido. Ele já tinha uma promessa na vida dele, que ele iria ser um pastor. Ele falava: Deus me livre. De jeito nenhum. E se cumpriu, né? Se cumpriu a promessa para a glória de Deus. Não vai falar tudo, né? E ele, não vou falar tudo. Aí ele foi, né? Muito rápido. Ele sempre foi ativo na obra.
Então, eu falei, meu Deus, eu vou ter que estar acompanhando ele, mas ele corria demais. E eu fiquei um pouco para trás, E ele avançando, e eu não quero, não é para mim, não é assim. E eu falei, o que eu vou fazer para poder ajudar? Aí eu fui devagarzinho, e ele foi respeitando o meu limite. E aí Deus foi desenhando aquilo no meu coração. Ele gosta muito de trabalhar na rua com moradores de rua, né? E como que eu abençoo a vida dele? Gente, ele chega em casa cheirando a mendigão. Então, eu ajudo eu lavo a roupa dele, né? Cuido com carinho, estou orando. Então, eu estou ali intercedendo. E Deus veio me chamando para mais perto, e a gente está unindo o propósito do Senhor em nós como casal, né? E se nós estamos aqui no altar do Senhor hoje, é porque é o propósito do Senhor, porque se fosse pela minha força, eu não estaria aqui, mas o Senhor foi desenhando no meu coração, alinhando, para sermos um só hoje, para a glória de Deus. Glória a Deus, e é uma verdade, Deus trabalhou no coração dela, porque nós entendemos que nós tínhamos que alinhar o meu chamado, e Deus falou muito forte ao coração dela, e ela pode falar, se ela não se alinhasse ou quisesse parar o meu chamado. Eu estou falando de verdade, gente. O que Deus falou para você? Eu falei assim, nossa, então você não quer estar em união com ele, estar se alinhando com ele? Então, o que eu vou fazer? Você que está impedindo? Então, vou te levar. E ele vai continuar a obra. E você vai fazer o quê? Eu falei, não, eu vou para o inferno. Não quero de jeito nenhum, né? Quando isso me abriu assim a visão espiritual, eu falei, não, de jeito nenhum. Aí as coisas vai se encaixando. O Erivelto com a Ângela caminhou um pouquinho, viu que sempre o Vanderlei, né, na frente. Eu falei, meu Deus, esse homem é muito acelerado. Não, mas é porque o Senhor estava tratando do meu coração, para me vir com leveza, para me vir com alegria, para me vir com amor, fazer tudo com dedicação para o reino do Senhor. Então, você, com seu cônjuge, não fique bravo, não fique com raiva, se ainda não está alinhado as coisas no ministério, porque é no tempo do Senhor. Mas uma coisa que ajudou bastante a gente também foi a oração em casal. Ele foi conhecendo o meu coração e eu conhecendo o coração dele. E Deus, né, falou assim, não, eu preciso alinhar isso o mais rápido possível. E aí o que foi que trouxe no meu coração, naquela época, foi o que está gravado em Provérbios 18, verso 21, que todo mundo conhece. A morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18, 21. Aquele que ama, a comerá do seu fruto. Olha só que interessante. Se eu tenho poder na minha fala, e eu e ela orando junto, eu falava, Senhor, eu preciso que ela se levante do meu lado, porque eu não posso estar fazendo a missão que tu me deste, sem ela estar comigo. Que o Senhor faça isso com você também, que tem missão na sua vida para servir a Ele, que você esteja alinhado com Ele. Em nome de Jesus, mesmo em meio às suas lutas, guarde o seu marido, guarde a sua esposa, preste atenção naquilo que você fala. A língua tem um poder tão grandioso como uma fagulha no meio da floresta, de destruir uma família, uma igreja, uma cidade, uma nação. Criar guerra mundial, só nessa coisinha pequena aqui. Então, que Deus encha o seu coração de palavras boas, porque no original do hebraico, esse amar aqui fala assim, arava. E sabe o que é arava? Lê para eles, pastora Cecília. Arava em hebraico significa força revelada. Aonde? Onde o verbo amar, revelada em casa. Presta atenção então, vou ajudar aqui. Força Pastor Cecília está um pouquinho nervosa. Casa. Em nome de Jesus, vamos orar? Pai, em nome do teu filho amado Jesus, que todo temor, Senhor, que toda falta de atenção,
aqui, Senhor, no altar, e aí, Senhor, no meio da tua igreja, papai, que o Senhor entre com o teu poder e arranque, Senhor, do nosso meio. Se estiver tirando a atenção de alguém, Senhor, que eles fiquem focados na tua palavra. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, que tu toque aos corações, que eles estejam como terra fértil para receber a boa semente, em nome de Jesus. E todos digam amém. Então é o seguinte, essa palavra, ela quer dizer força revelada na sua casa. Olha o amar desse texto que eu li, que a língua tem poder. Para fazer o quê? Aí Tiago, né? Olha o que ele fala aqui, a língua é um pequeno membro, mas capaz de grandes coisas, boas e ruins. Pequeno membro, capaz de fazer grandes coisas, boas e ruins. Abençoar ou amaldiçoar. Então, se eu li o texto anterior, que é uma força revelada na sua casa, Deus está abrindo o meu olho e o seu. Cuidado com aquilo que você profera dentro da sua casa. Em nome de Jesus, que o seu coração entenda isso. Ele tem jeito sim, ela tem jeito sim, ele vai prosperar sim. Não tem uma fala de que não vale nada, ele vale sim, em nome de Jesus. Que caia por terra qualquer palavra contrária que foi lançada até pela vida de vocês. Que caia por terra que o casamento de vocês não vai dar certo, que não tem jeito, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus por isso. Onde o verbo amar aqui expressa essencialmente a ideia de cuidado e cultivo, com um cultivo cuidadoso do seu cônjuge, certo, meu amor? Sim, cuidar em todos os detalhes, né? E voltando aqui um pouquinho, essa força, voltou? Voltou bastante. Aí mesmo. Essa força revelada na casa, ela já tem que sair de dentro do coração, porque o Senhor conhece o nosso coração. Às vezes você fala assim, tá bom, abençoado, mas o seu coração não está falando a verdade. E o Senhor está falando, não é assim. Então as coisas não fluem. Então tem que vir do coração mesmo, com essa força mesmo, e você profetizar dentro da sua casa. Aí vai ter aquela força vinda realmente do trono do Senhor, vindo do seu coração. O Senhor está abençoando, em nome de Jesus. Amém. E tem Provérbios 25:11, que isso aí, o nosso ministério de casal já tem isso cravado no coração. Como maçã de ouro e salva de pratas é a palavra dita a seu tempo. Então, eu vou fazer um teatro aqui para vocês. Então, não se assusta não, tá? Tá todo mundo ligado aqui comigo? Como maçã de ouro e salvas de prata é a palavra dita a seu tempo. Ou eu posso falar assim, como maçã de ouro em salva de prata é a palavra dita a seu tempo. Ou então assim, como maçã de ouro em salvas de prata é a palavra dita a seu tempo. A mesma fala com 3 expressões diferentes. Para você entender no seu coração que você pode falar, mas com palavras temperadas. E falar a verdade, muitas vezes, não são poucas, não quer dizer que você é verdadeiro só porque você falou a verdade e não pensou em machucar o seu cônjuge. Porque eu falei a verdade para ela, no medo dela, no temor que ela tem do Senhor Jesus, mas não foi para envergonhar ela, foi para poder trazer paz para o coração dela, porque ela é uma mulher de Deus. Então, que você fale com palavras temperadas, você pode falar a verdade, mas presta atenção, a verdade pode ser destruidora se você falar num local que não cabe a sua verdade. Eu não posso falar uma verdade em algum local que eu possa expor meu cônjuge. Nós já vivemos isso? Dá para tu passar? Tu lembra? Dá para passar, sim. O que acontece é essas palavras que saem da boca, né? Vivemos, assim, algumas situações que, por deixar algumas expressões fortes que machucam, e a pessoa não conhecer, só escutar o que ocorreu,
e quando conhecer a pessoa, não gostar dela, porque sabe o que foi o passado dela. Então, deixou um ruído, né, entre a família, e fica difícil perdoar. Então, foi bem complicado. Então, que possamos ter a condição, a noção e o entendimento da palavra, que temos que saber o que falar, para não ofender quem está próximo, para não machucar, para não ferir, que a gente mata vidas com a nossa boca. A gente pode ganhar, mas a gente também pode matar. Amém? Quem aqui chamou a mãe de chata? Quem aqui já chamou a mãe de chata? As mãozinhas levantadas aí, pode ser sincero. Aquela que cuidou de você, que amamentou você, que limpou você, que cuidou de você bonitinho. Eu não vou falar de você na sua casa, eu estou falando só da sua mãe, tá? Eu não vou falar do que você faz na sua casa. Que você chama ela de chata porque seu pai falava. Porque seu pai falava que ela era chata. Olha o ruído que o seu pai criou em você. Você consegue entender isso? Como é poderoso aquilo que eu falo. Crente que não tem filho crente ainda, cuidado com o que você fala dentro da sua casa. Cuidado com o que você fala da sua igreja. Minha nora está aqui. Quando a gente vai falar ministerial, ou nós sai de casa ou fala baixinho demais, mas ele tem um ouvido tinindo. Cuidado com o que você fala dentro da sua casa, principalmente daquilo que acontece no ministério. Você pode estar levando o seu filho para um buraco. E aí não foi ninguém que levou não, depois não bota a culpa no capiroto não, hein? Foi você que falou e ele guardou aquilo. Cuidado com o que você fala dentro de casa. Então, para mim entender isso, para mim ter uma comunicação boa, sarada, que ela seja construtiva no meu lar, que ela seja assertiva, uma coisa muito importante no meu casamento, eu tenho que crescer espiritualmente também. Que é aquele pedacinho que a pastora Cecília falou. Quem ora todo dia com a esposa aí, para ouvir o coração? Amém. É treinamento. É treinamento. Mas eu estou falando que tem gente que não consegue dobrar o joelho. Na Bíblia não está dizendo só isso. Você pode orar sentado, deitado, em pé, né? Você lembra? Eu vou falar aqui, teve um rei aí que ganhou 15 aninhos. 15 aninhos. Ele estava de joelho? Ele estava em pé? Ele estava no templo? Ele estava deitado. Pode orar deitado, mas ore junto com o seu cônjuge, em nome de Jesus. E você, que se estiver ouvindo o outro lá, ele já roncou, aí você acorda ele, não está falando em línguas não, está roncando, acorda ele. Vamos continuar a oraçãozinha nossa. Coloca na agenda de vocês, em nome de Jesus, é uma verdade. Nós vamos orar 2 minutos, ora 2 minutos, não passa dos 2 minutos, porque casamento tem que ter agenda também, né? Nós ouvimos aqui, tem que colocar na sua agenda, isso faz parte, sim ou não? Faz parte, e também na oração você pode colocar o propósito para quem você quer orar, né? Até para na hora da oração não ter aquela discussão, não era para orar por isso, era aquilo, né? Então, por que nós vamos orar nesse momento? Nós vamos orar por isso, nesse momento. E quem aqui é pai, é mãe, a gente tem vários motivos para orar, né? Então, que possa estar conversando sobre isso e estar orando mesmo, que fortalece o casamento, une o casamento, une a família nem sabe o que está acontecendo, né, num geral, mas o que é bonito de se ver lá em casa, que às vezes os meninos abrem o quarto e vê que a gente está orando e fecham. Aí ele escuta assim, desculpa, né? Mas é bom eles verem isso, mas também tem um respeito que sai, porque a gente não tem nem sempre um horário combinado. Se ele dormir primeiro do que eu acordo ele me acorda, a hora que for, né? Porque a gente tem um monte de coisa da igreja para fazer, horários diferentes de oração, e então é bom os filhos ver isso também, que você vai estar deixando um legado para ele, né? E quando eu falei que lá Deus tinha dado uma palavra para mim também,
Pastor, foi tão lindo. Eu quero dividir com vocês. Eu dividi com a minha igreja já. Meus irmãos estão aí. Deus me deu uma visão. E foi maravilhoso. E foi algo diferente que aconteceu comigo. Eu nunca tinha tido uma visão. Eu até achei que tinha sido arrebatado. E eu tive uma visão maravilhosa de nós, como igreja, pastor. Eu não sei o que Deus tem para fazer. O pastor tem mais intimidade. Eu tenho uma palavra profética na minha vida e na tua. Tem uma palavra profética para nós. Mas com o pastor Ney, ou com o pastor Vini, ou com o bispo, eu não sei. Só que Deus me deu uma visão de nós todos estávamos juntos. E aí, pasme vocês, que os homens estavam com todos eles com a roupa suja de sangue. Não repreenda em nome de Jesus. Era sangue vermelho. Sangue de vermelho é vida. Sangue que não tem vida é coagulado, é preto. Sangue vivo. Agora as mulheres não vão gostar muito do que ele me deu. Todas vocês de cabelo branquinho. Mas ele estava colocando uma coroa em vocês, aleluias. E eu conversando com a Cecília, sentada e falando para ela o que Deus está mostrando para mim. Não sei o que Deus tem, mas é algo poderoso. Porque nós, homens, estamos com uma veste nova. Em nome de Jesus, que você receba isso na sua vida, que Deus está derramando uma veste nova em você, para você caminhar com a igreja que vocês congregam em nome de Jesus, para poder ser instrumento de Deus poderoso na nossa cidade. Sabe por quê que Deus me falou? Eu estou falando para vocês que é uma verdade, que a igreja de vocês, meu irmão, que vocês têm um passado glorioso. Olha só que lindo, falou para mim, minhas ovelhinhas estavam junto comigo, que tem um passado glorioso a projeto de Deus. Por mais que tenha passado dificuldades, foi glorioso. E vai ter um futuro brilhante. Nós estávamos juntos. Passado glorioso e futuro brilhante. Acabou. Não. Deus falou para mim que como Caleb, os improváveis, um homem de Deus, aleluias, que foi chamado da tribo de Judá, que nem príncipe era, para tomar posse de uma terra prometida, que emanava leite e mel. Ele acreditou na promessa do Senhor e agarrou, cravou ela no coração dele. Números capítulo 14, verso 9, o Senhor deu isso para ele, e ele fala assim, tem um gigante na frente de vocês, tem gigante na frente de vocês, tem, olha o que Deus falou, presta atenção, não sejam rebeldes contra o Senhor, não sejas rebeldes contra o Senhor. Números, pode colocar aí, não seja rebelde contra o Senhor, não temas, olha só que coisa linda, o povo dessa terra, é para nós não temer esse gigante. Deus vai fazer grandes coisas no nosso meio. Sabe por quê? Porque é Ele que está falando. Aí ele fala assim, porquanto são eles nosso pão. Você consegue entender esse texto? No original ele está falando assim, vocês foram para a praia, ficaram o dia inteiro, vocês agora estão indo para casa, só tem dinheiro para o pão. O dia inteiro na praia, vocês vão comer esse pão como se tivesse faminto. Quem já foi para a praia e ficou o dia inteiro na praia aí, pode levantar a mão, e quando pegou um pedaço de pão, estraçalhou. Eu vou falar para vocês, eu era fininho, 5 eu comia, rapidinho. Depois os outros 3 eu ia comendo devagar. Deus está falando isso para mim e para você, que Ele vai dar esses gigantes para nós devorarmos eles como pão. Você cheio de fome, vai estraçalhar, mas tem mais, olha só o que ele continua falando, e retirará deles o seu amparo. O que quer dizer isso? Eles têm proteção? Tem, já tirei, não tem mais, vai entregar para nós de bandeja. Esse gigante que está na tua frente hoje, vai entregar de bandeja. Deus tem grandes coisas para fazer no nosso meio, eu vou repetir, e é através da sua vida. Eu vim aqui com palavra profética para vocês, Deus colocou no meu coração, e é para vocês de verdade.
Porque eu vi nós com a nossa veste nova e as nossas esposas sendo coroadas pelo próprio Deus para ser o quê? Uma rainha, aquela que governa, aquela que nos ajuda. Eu gosto do texto do original do hebraico, quando Deus separa uma disjuntora, o texto mais profundo na raiz, ele fala assim: eu vou criar para você uma opositora. Uau! Opositora do bem. Em nome de Jesus, marido, esteja o ouvido aberto. Se você for fazer alguma coisa errada, escute a sua esposa em nome de Jesus, para você não se dar mal. Eu sei que tem gente querendo falar amém aí, a mulherada aí. Pode ficar à vontade, fala glória a Deus e amém, pode falar. Porque Deus falou isso. A profundidade da raiz da palavra é que você é uma opositora, mas do bem. Eva rateou, é uma verdade. Mas Deus foi bom, não foi? Mulher, avisa todo mundo que eu estou vivo, que o Senhor está vivo. Para a mesma mulher. Então, em nome de Jesus, o Senhor vai entregar esse gigante para nós. E ele fala assim, ó. Para a gente fazer o quê? Não ter o quê desse gigante? Vou resumir, não tenha medo. Seja na sua saúde física, emocional, espiritual, seja na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja. Não tema, os gigantes vão cair, porque quem vai prevalecer é o nome do Senhor Jesus. E aí, o que Deus falou para mim, para você entender? Vocês vão ter um passado, lembra? Glorioso, futuro brilhante. Mas hoje, no presente, eu vou fazer com que vocês sejam conhecidos. E vocês vão ser um referencial para essa cidade, para esse estado, para essa nação. Pega em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque ele fez com Caleb e chegou até nós hoje. Um improvável. Deus quer fazer isso com a gente. E vou falar para vocês, meu coração está pegando fogo por isso. Porque eu recebi para mim, eu vou fazer parte dessa história. Eu vou continuar a feder mendigão, porque eu acredito no homem ainda. Eu vou continuar trabalhando. Eu trabalhei na obra aqui, o pastor Flávio está aí, trabalhou comigo. A Lia trabalhou comigo. Sabe que eu sempre fui diferenciado de verdade, porque eles sabem que eu amava. Eles estão até rindo ali. Sempre amei. Foi uma coisa que eu aprendi. Não se preocupe, o Senhor vai te entregar o teu gigante. E vocês vão ser referencial nessa cidade. Amém. Amém? Durante essa profecia que o pastor revelou, entregou aqui para vocês, mas para vocês estarem realmente com as suas vestes brancas, e as mulheres com a coroa na cabeça, vocês têm que confessar o pecado. Pecado. Não deixe cometer o pecado. Se tiver alguma tentação, confesse para o seu cônjuge em nome de Jesus. Seja a tentação, qual que for, em nome de Jesus. É tempo de viver o novo do Senhor. Não é tempo de brincar com as coisas que o Senhor tem para a gente essa noite, em nome de Jesus. Se tem algo que impede você nesse momento, confesse para o seu cônjuge, em nome de Jesus, para não estar precisando estar indo na sala pastoral, ter atendimento em nome de Jesus. Seu cônjuge é o seu melhor amigo. Confesse para ele, ajoelhe, dobre seus joelhos e ore e peça perdão. Seja qual for a tentação, seja qual for o pecado, em nome de Jesus, o Senhor está colocando uma coroa em nossas cabeças e não podemos rejeitá-la em nome de Jesus. Vamos cuidar delas até que eles venham nos buscar, em nome de Jesus. Não rejeita. Em nome de Jesus, mantenha a sua coroa na sua cabeça até a vinda dele. Mantenha a sua roupa branca. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só que interessante. O sangue de Jesus deixa a sua roupa branca como a neve. Quem tem o sangue de Jesus? Quem tem o sangue de Jesus? Quem tem o sangue de Jesus? Recebe em nome de Jesus. A palavra de Deus, ela é poderosa. Quando João, lá no capítulo 1, o João Batista no capítulo de João, ele fala assim: ele é aquele que está vindo ali,
que tira o pecado. Só Jesus tira. Sabe por quê? Porque lá em Levíticos 16, Arão tinha que impor a mão sobre um animal, pegar ele, que era chamado de emissor, levava no deserto e soltava, e ele não podia voltar, porque ele levava o pecado. Esse é o bode que leva o pecado do mundo, daquela nação de Israel. Jesus vem e João fala: esse é o que tira, não leva mais, tirou, uma vez só. Então perdão tem que caminhar. Pastor, mas é difícil, eu não consigo. Olha só o que Deus fala nas Sagradas Escrituras, em Lucas 17, pelo perdão. Ele fala assim: ai de vocês que fizeram dos meus pequeninos pecar. Não é pequenininho de tamanho não, viu? É pequeno na fé, pequeno que tem que você ajudar. Se sua esposa não está firme na fé, cuide dela, porque tem uma unção para você. Porque se você não fizer isso, com o seu marido também, ajuda ele a crescer espiritualmente. Porque se você não fizer isso, é melhor que amarre uma pedra no pescoço de moinho e se atire ao mar. O que é que Jesus está falando? É melhor se suicidar. Suicidar tem salvação? Vamos estudar isso depois, né? É outra história, né? Porque, olha só, é como uma pedra de escândalo, escandalon no original. É um gancho para frente assim, e um que é que nem de pesca, arpão de pesca, pum, entra na boca para dominar um animal. Você vai ser dominado que nem um animal se você não perdoar. Olha só o que Deus está falando. O perdão tem que fazer parte da nossa vida. E aí o que é perdão? Perdoare, no latim. Perdoare. Olha só que interessante. Ele está falando assim: você tem que perdoar. Você tem que ser completo em doação. Perdoar quer dizer doação? É. Então você tem que ser completo para doar. Então é o que? Eu vou perdoar, para mim não pagar o preço, se alguém já pagou por mim, que foi Jesus. Crescer espiritualmente tem muitos níveis, mas esse é o primeiro. Sem perdão, não tem parte com o Senhor Jesus. Então consegue entender isso? Para mim crescer no meu relacionamento, eu tenho que ser bom de comunicação. Comunicação é aquilo que eu falo e o outro entende. E crescer espiritualmente é perdoar. Eu posso ir embora, vocês entenderam? Vou levantar a mão aí, você entendeu? Entenderam? Todo mundo entendeu? Pastora Cecília, se não houver perdão no relacionamento, a senhora já sabe que acaba. Por quê? Que nós temos que fazer todos os dias. Nós temos que perdoar todos os dias, né? Todos os dias. Nós estamos falando um do outro aqui, agora é nós dois aqui. É todos os dias. Nossa DR aqui. E não é uma vez não, gente. Nós trabalhamos juntos, né? Detalhe, hein? 40 anos e a gente trabalha junto, a gente fica 24 horas junto. A gente trabalha junto. É Deus mesmo, gente. Porque tem hora que ela tira o sapato para atacar em mim, eu falo: oxi. Eu subi de nível. Eu subi de nível. Mas deu uma mancada aí ontem, hein? Uma mancadinha ontem, a minha galera tá rindo ali, é verdade. Uma mancadinha. Para de falar, mas eu tô falando baixinho. Mas tá todo mundo ouvindo. Eu falei: não, o pessoal tem ouvido tuberculoso, não. Ela queria que eu falasse, é a cara dela. Aí todo mundo olhou. A caminhinha já chegou. Tá acontecendo alguma coisa? É nós aqui. Vou falar fora do microfone, que não grava. Pode falar, meu amor. É perdoar todos os dias, várias vezes ao dia. Estava falando que a gente trabalha junto, e no começo que a gente começou a trabalhar junto, né? O que eu fazia? Acontecia alguma coisa que eu não tinha feito direito, né? Eu ia lá para o terminal, ia na Cacau Show, tomava um café, e aí voltava, pegava a chave do carro e falava: estou indo embora. E ia para casa, né? Mas agora, como eu subi de nível, né? Eu respiro fundo, faço o meu café mesmo na loja. E, amor, tá tudo bem? Me explica, não entendi direito, né? Então, é assim que a gente tem que fazer, perdoar. Mesmo que a gente esteja errada, ir até o cônjuge e pedir perdão. Porque isso daí nos preenche com o amor do Senhor, com o cuidado que Ele tem conosco, né? Sem perdão, a alma adoece.
Adoece mesmo. A vida perde o brilho. A gente começa a andar cabisbaixa. Os amigos desaparecem. Quem é que vai querer ficar com a gente? Porque a gente vai estar chato. Ninguém quer ficar com a gente. Aí começamos a andar sozinhos, né? O perdão nos mantém conectados, protege a nossa alma das angústias, cultiva as sementes do bem e contribui para que sejamos pacificadores de Deus. Então, o perdão tem que ser constantemente, diariamente. Eu até falo assim para ele: amor, o que tu fez? Eu já te perdoei, hoje o que tu fez? Olha que nível que eu estou ficando, hein? Eu profetizo esse nível para vocês também, em nome de Jesus. É verdade. O nosso relacionamento melhorou quando ela viu que eu era amigo dela. E aí é para encerrar. Para você crescer nesses dois níveis de uma comunicação legal, mas legal mesmo. E aí eu vou falar com vocês que tem Deus na vida de vocês e tem liderança ministerial. Se você não consegue dividir com o seu pastor, que vai guardar você de tudo, aprenda que seu cônjuge é o seu melhor amigo. Porque, como nós ouvimos lá, teve gente que não teve oportunidade, eu acredito, de ir lá, quando o bispo falou que nós temos que, foi a esposa dele, que nós temos que confessar as nossas tentações. Então, se eu consegue, eu vou falar de mim, não vou falar dele não. Minha galera, olha para mim aí. Se eu confessar minha tentação para vocês, o que vai acontecer? Vocês vão se espantar ou não? Pode responder de verdade. Vendo? Porque nós andamos juntos. Eles sabem que eu não sou Deus. Eu sou um homem de Deus, mas eu sou um homem. Sou sujeitivo a errar. Nós temos possibilidade de errar, mas nós lutamos todos os dias. Mas se eu tiver que confessar algo de verdade, é aqui, ó. E eu ensino eles isso. Eu quero ensinar vocês porque o Senhor abriu essa porta e nós somos uma igreja que se move por pessoas e demonstra o amor de Cristo. Então, que em nome de Jesus você entenda que o Senhor tem coisas grandes para fazer no casamento de vocês. Amém? Então, guarda isso no seu coração. Comunicação construtiva, falar a verdade na hora certa e precisamos aprender a perdoar. Se você não sabe perdoar, aprende. Aprende a perdoar. Quantos anos de casado tem os jovens aí? Mas aprenderam muito, não aprenderam? Ainda não? Presta atenção, presta atenção. Por que eu escolhi? Por causa de uma verdade. Nós não somos perfeitos, nós aprendemos todos os dias. Não é verdade, Ângelo? Então aprende com esses relacionamentos, que por mais que nós estejamos 10, 15, 20, 30 anos, 40 anos, a gente vai aprender junto. Não é sozinho não, é junto. Tá bom? Em nome de Jesus, eu quero louvar a Deus pela vida de vocês. Espero que essa palavra fique cravada no coração de vocês. E receba essa palavra profética, que vocês vão viver um impacto para essa geração, para ter um passado glorioso e um futuro brilhante. Vocês vão viver esse momento para impactar, começar a impactar esse bairro, depois a nossa cidade, depois o nosso estado, depois o nosso país. Quem sabe daqui vai sair alguém que vai impactar o mundo. Só quem sabe é o Senhor. Mas creia nisso, pega essa promessa em nome de Jesus. Amém? Amém, pastor? Amém. Vocês vão viver algo novo porque estão subindo de nível, hein? Louvado seja Deus, viu? Amém. Eu posso encerrar? Então vem aqui. Pode, eu vou encerrar. Não esquece que é só nesse tempo que nós não sobe para casar, hein? É aqui, ó. A eternidade não tem casamento. Então, como é que é a fala, pastora? Como é que é a fala? Até a morte que nos une. Olha só que legal.